Olá, olá, muito boa tarde. Estão me ouvindo, pessoal? Olá, boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco nessa tarde. Só para confirmar, estão me ouvindo? Me escutam? Então tá, gente, muito boa tarde. Eu sou Sabrina Rosa, mestranda em Educação em Ciências pela URGS e professora da MF Rui Barbosa, aqui de Nova Santa Rita, onde eu estou. E eu serei mediadora desta live, juntamente com a minha colega, a Andressa. E é com muito carinho que eu saúdo a todos e todas que estão nos assistindo nessa tarde maravilhosa. Com a segunda parte, então, do 5º encontro dos Clubes de Ciências do Campo, que é um projeto de extensão da URGS, coordenada pelo professor doutor José Vicente Lima Robaina, que na parte da manhã a gente pôde observar que é um professor que não é um professor de gabinete, ele é um professor que está lá, né, no chão, né, dentro da educação, dentro das escolas, incentivando a pesquisa, incentivando a busca, então, pelo melhor ensino de ciência nas escolas através dos clubes de ciências. E para conversar conosco, então, nessa tarde, nós teremos a presença de 2 grandes gestores na área da educação, que é a nossa querida amiga Cristine Roman. Boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que eu estou participando desse 5º encontro. A Cris, então, como é carinhosamente chamada pelos colegas, ela é vice-geral de uma das maiores escolas de Canoas, né, uma escola estadual, a Escola André Leão Poente, que é uma responsabilidade tanto, hein, Cris? Parabéns pela coragem. Obrigada. E também teremos a presença do colega Eduardo Pastório, que é diretor administrativo da SMEC de São Gabriel. Boa tarde a todos. Cumprimento a Sabrina, também cumprimento a Andressa, que está nos bastidores, que conduzirão os trabalhos dessa tarde. Também cumprimento a Cris, que compartilhará desse momento comigo. E também cumprimento as pessoas que já nos acompanham, em especial meus amigos, meus colegas, professores do município de São Gabriel, que fazem educação no meu município e que acompanham esse maravilhoso evento. Ambos os colegas, eles são doutorandos em Educação e Ciências pela URGS, e eles irão nos contar um pouquinho da trajetória de política pública durante a pandemia, sendo que serão abordadas 2 realidades, a realidade urbana e a realidade do campo. Gostaria também de salientar aqui a presença do colega Tiago. Tiago, abre tua câmera aí. Tiago Pinto, ele também é mestrando em Educação em Ciências e ele está nos bastidores desta live, coordenando a parte técnica. Aí, Tiago, boa tarde. Obrigada, então, pela tua participação aí nos bastidores, então, da nossa live de hoje. Para contribuir, então, com os relatos dos colegas que estão aqui, que já foram citados, a gente tem também a colega Andressa, que vai me ajudar a mediar essa live, que ela é a coordenadora do Clube de Ciências e Saberes do Campo da MF Rui Barbosa, aqui de Nova Santa Rita. E ela vai nos contar também a realidade da nossa escola, vai contar para vocês da nossa escola durante a pandemia. Contigo, Andressa. Andressa, liga o teu microfone, por favor. Microfone. Desculpa, erros técnicos. Então, boa tarde a todos e todas. É com grande alegria que estarei mediando essa live do 5º encontro
dos Clubes de Ciências do Campo, com pessoas tão queridas, né, como a Cristine, com o Eduardo, com a minha colega e amiga Sabrina, e com todos os nossos ouvintes aí. Então, passo a palavra agora para ti, Cristine. Então, novamente, boa tarde a todos e todas. É um imenso prazer e uma enorme alegria também poder estar participando desse 5º encontro dos Clubes de Ciências do Campo. E, como a Sabrina muito bem falou, né, a nossa proposta hoje à tarde é manter uma conversa, um diálogo sobre as semelhanças e diferenças entre a educação, as políticas públicas propriamente ditas, em 2 escolas que têm realidades diferentes, distintas. Uma escola que fica bem no centro de uma cidade grande, né, relativamente grande, que é a cidade de Canoas, que é ao lado de Porto Alegre, e a cidade de São Gabriel, então, que está representada pelo meu colega Eduardo. Antes de começar, né, a falar propriamente sobre política pública, eu gostaria, então, apenas de rapidamente apresentar a escola na qual eu trabalho, que é a Escola André Leão Puente, e já começando, né, a mostrar o nosso patrono, o professor de Português e Geografia, André Leão Puente, né, o professor que deu o nome à nossa escola, devidamente paramentado, né, de máscara, seguindo as regras e os cuidados que todos temos que ter para poder sair da melhor forma possível, com a maior tranquilidade possível, desse momento de pandemia. A Escola André Leão Puente, então, ela se localiza bem ao centro, na cidade de Canoas, né? Então, eu coloquei uma imagem do Google Maps, para mais ou menos, assim, poder localizar geograficamente a escola, para quem conhece um pouco a cidade de Canoas, ou até para quem não conhece, mas para poder entender mais ou menos exatamente onde nós estamos localizados enquanto escola. Então, nós ficamos no centro, como eu mencionei, perto da Escola Maria Auxiliadora, que é uma escola particular, perto da escola Universidade La Salle, né, o campus da Universidade La Salle, onde também fica o Colégio La Salle, também particular, e do Diário de Canoas e do Conjunto Comercial Canoas. Um pouquinho mais adiante ali da nossa escola, também a gente tem o antigo shopping de Canoas. Então, nós estamos posicionados bem realmente no centro da cidade, a poucos metros também de distância da estação Canoas, estação de trem Canoas. A escola André Puente, ela tem várias particularidades, assim, agora eu estou falando propriamente do nosso trabalho ali, enquanto escola, enquanto docentes estaduais, né? Não estou fazendo uma comparação com outras escolas, mas estou trazendo o nosso trabalho ali enquanto escola do Estado. Então, nós temos redes, perfis no Facebook, no Instagram, no Spotify. Então, nós somos bastante atuantes nas redes sociais. E nós temos também por hábito todas as campanhas, os meses do ano, quando eles são pertinentes a alguma campanha, que é uma campanha nacional, nós também fazemos, né, a adesão a essa campanha, utilizando, então, os símbolos da nossa escola, que é a nossa bandeira. Nós temos uma bandeira, inclusive, que é uma bandeira rosa, exatamente como essa que vocês estão vendo na imagem superior que aparece na apresentação, e a bandeira que está colocada aqui atrás de mim. E nós publicamos, então, nas nossas redes sociais, os cards, incentivando, né, as campanhas, então, como o Dia Internacional da Mulher, o Maio Amarelo, que foi uma campanha de conscientização pela segurança no trânsito, que acontece desde 2014. Nós temos também as outras campanhas, como Outubro Rosa, Novembro Azul, uma que não foi ainda para as redes, né, porque nós estamos no mês de novembro, então a que está lá no momento é a Novembro Azul, mas nós temos também a de Dezembro Verde, que será
na sequência colocada, que é uma campanha que fala sobre os maus tratos e abandono dos animais. Então, todas essas campanhas, todas essas questões que envolvem a sociedade, nós somos muito atuantes enquanto escola. E uma das campanhas também que nós tivemos esse ano, nós temos geralmente todos os anos a campanha da solidariedade, mas esse ano a nossa campanha ela foi mais particular pela questão da pandemia, pela questão da alimentação escolar. O nosso propósito foi arrecadar alimento. Normalmente a nossa campanha da solidariedade, ela contempla 2, 3 instituições, como asilos, como creches, que são tem poucos recursos, vamos dizer assim, e nós fazemos, então, uma campanha de arrecadação de produtos de limpeza, de produtos de higiene, se nós vamos atender algum asilo, se a nossa perspectiva é ajudar algum asilo, nós solicitamos fraldas também geriátricas. Então, todos os anos, se eu não me falha a memória, eu penso que desde 2014, 2015, talvez até um pouquinho antes, a gente já faz essa campanha na escola. E esse ano, então, a campanha aconteceu, mas de uma forma um pouquinho diferente, que ao invés de pedirmos apenas alguns produtos de limpeza, nós pedimos também alimento, porque como nós não estávamos podendo dar a alimentação, né, a merenda escolar, então nós solicitamos alimentação, arrecadação de alimentos para podermos ajudar as famílias de mais vulnerabilidade social que nós temos na escola. Nós recebemos do governo estadual 190 cestas básicas, mas a escola André Leão Poente é uma escola que atende somente o ensino médio, e nós temos em torno de 1.100 alunos. Então, 190 cestas básicas não contemplou nem 20% do universo de alunos que nós temos. Então, por esse motivo, se fez necessário que nós fizéssemos, então, a campanha solicitando mais alimentos, para que pudéssemos, então, ajudar mais e ajudar mais amplamente também a nossa comunidade, e nós conseguimos, a partir dessa arrecadação, então, montar mais 65 cestas básicas. A nossa Constituição Federal, então, agora, falando um pouquinho da política pública, né, eu fiz uma primeira apresentação da escola, a nossa Constituição Federal, ela traz artigos que contemplam a educação, e eu trouxe aqui, então, dois dos que norteiam as políticas públicas, que é o artigo 205, que fala sobre o direito de todos em ter educação e dever do Estado em promover e incentivar, né, essa educação, e o artigo 206, que traz os princípios que regem, que ministram no que esse ensino deve ser baseado, nos princípios que ministram a base do ensino, que é a igualdade de condições de permanência, liberdade de aprender, de ensinar, liberdade de pensamento, que eu acho que é uma questão bastante importante de ser falada nesse momento que a gente vive, pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, gratuidade do ensino público, que é também uma questão bastante relevante, bastante importante de ser trazida nesse momento, e valorização dos profissionais, que nesse caso eu não vou me alongar nesse item, porque ele demandaria, né, uma outra live apenas para falar sobre ele. Estou falando agora, nesse momento, como professora do Estado do Rio Grande do Sul, né, sobre questões que são públicas e notórias para todos nós. Mas as políticas públicas que nós temos no Estado do Rio Grande do Sul, eu trouxe algumas delas aí, a alimentação escolar, que é o PENAE, e junto ao PENAE existe o Conselho Estadual de Alimentação, nós temos o Programa de Transporte Escolar no Estado, a nossa escola em particular, como é uma escola muito central, né, como eu comentei no início da apresentação, nós estamos bem próximos da estação de trem e estamos bem próximos também a várias paradas de ônibus que vão não só para os bairros da cidade de Canoas, mas também conduzem a outras cidades, como a cidade de Nova Santa Rita, por exemplo, da qual fazem parte as minhas duas colegas dessa mesa de hoje. Nós não temos, então, transporte escolar, né? Mas tem outras escolas aqui em Canoas que são contempladas por esse programa. Nós temos também o programa Presença, que é o acompanhamento da frequência escolar. Então, assim, mensalmente, a orientação escolar tem que mandar
para a ficha FICAI, como a gente chama dentro da escola, que é a ficha de acompanhamento da presença do estudante. Nós temos o CIPAV, que é o Comitê de Prevenção à Violência Escolar, Escola Aberta, Escola Melhor, os GERGs, do qual a nossa escola já participou por muitas vezes e, né, com muita alegria, eu digo, nós temos muitos troféus e muitas medalhas conquistadas nesses jogos, e a saúde na escola. E a política pública da qual eu quero falar agora, nesse momento, que eu trouxe para conversar, porque é a questão, vamos dizer assim, que está norteando esse nosso diálogo dessa tarde, é a alimentação escolar. Então, eu acho importante, primeiramente, ressaltar que o PENAI, ele tem mais de 60 anos, né? Ele foi criado mais ou menos em 1950, por aí, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, então ele tem mais de 60 anos. Mas é importante destacar que somente de 2010 para cá é que há a obrigatoriedade das escolas adquirir uma parte da alimentação que é fornecida para a escola da agricultura familiar. E eu, pessoalmente, acho isso muito importante. Eu acho muito importante nós termos essa... Pena que teve que ser uma obrigatoriedade, né? Mas eu acho muito importante ter a aquisição de alimentos através da agricultura familiar, por N questões que vão do suporte às famílias que vivem do que plantam, à alimentação de maior qualidade para os nossos alunos, né? Então, eu gostaria de trazer esses dois pontos que nós temos já, o programa já existe há mais de 60 anos, mas a obrigatoriedade da aquisição do alimento via agricultura familiar, ela é de 10 anos para cá. E dentre essas cooperativas e esses produtores individuais, mas nós atendemos mais cooperativas que fornecem para a Escola André Leão Poente, nós temos a Copan, que é de Nova Santa Rita, nós temos a Copate, nós temos a Cotap, a Central Metropolitana, a Languiru, o Frigorífico Ouro do Sul. Então, temos várias, como a FIT também entrou esse ano para nos fornecer. Então, nós temos diversas cooperativas, que são cooperativas formadas por agricultores familiares, que, mediante o processo de chamada pública, então, fornecem alimentação, arroz, feijão, frutas, legumes, sucos, pães, bolachas, massas, para a alimentação dos nossos alunos. E, como eu já disse, isso aumentou muito a qualidade da alimentação dos alunos, no meu ponto de vista. E nosso segundo tema para falar hoje à tarde da nossa conversa, que eu, Eduardo e a Andressa, Sabrina, né, junto com as pessoas que estão nos assistindo, vamos ter, é sobre a formação docente. E para falar da formação docente, nossa, desse tempo de pandemia, né, formação docente nesse período, no mínimo inusitado que nós estamos vivendo, para não dizer, né, para não dizer mais do que isso, eu vou trazer, então, mais um pouquinho sobre um projeto que nós temos na nossa escola, que é o nosso projeto integrador, que é o podcast. Ele, digamos assim, um projeto guarda-chuva que nós temos na escola, e abaixo dele, vamos dizer, mas não com menos importância, existem todos os outros projetos que nós desenvolvemos. Como assim projeto guarda-chuva? Porque, na realidade, o podcast, ele é o projeto que nós utilizamos para divulgar os nossos demais projetos. Então, é por isso que ele é um projeto importante. Os outros todos que nós desenvolvemos na escola, como eu mencionei ali anteriormente, né, campanha da solidariedade, de muita relevância, assim como tantos outros que nós temos, sarau cultural, os nossos jogos, nossos campeonatos, né, interséries, e todos eles são divulgados através do nosso projeto podcast, do nosso projeto integrador. Nós temos um canal no YouTube, onde temos lá todos os podcasts que já foram gravados até agora, desde finalzinho de 2018, mas com mais intensidade de 2019. Então, se alguém quiser acompanhar, né, sobre os mais diversos temas são falados é falado sobre música, sobre filmes, sobre quadrinhos, sobre
a vida de professor, sobre trabalhos, sobre plastimodelos, que é um projeto do professor César, que nós temos na escola. Então, nós temos as mais diversas pautas que são abordadas nesse podcast, e depois, então, são colocadas no nosso canal no YouTube, no nosso perfil no Spotify. Com esse projeto, nós já participamos de várias mostras. Aí nós temos uma foto da nossa participação na mostra do CEPERS, do Sindicato dos Professores, né, do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos uma foto onde nós participamos, também foi um evento promovido pelo CEPERS Sindicato, que foi a 4ª Mostra Paulo Freire de Educação. Essa foto especificamente foi tirada na Praça da Matriz e foi publicada no Diário de Canoas, que é um jornal aqui da escola, é um jornal aqui da cidade de Canoas. Inclusive, no mapa, lá no início, onde eu mostrei o posicionamento da Escola André Poente, eu mostro onde fica também o Diário de Canoas, então é relativamente perto da nossa escola, o jornal Diário de Canoas. Aqui nós temos uma outra publicação também, no Sul 21, nessa oportunidade, o professor que aparece nessa foto é o diretor da escola, o professor Felipe Vidal Fraga, e ele está, então, fazendo, né, a explanação de como é que funciona o projeto, do que são abordados, os temas, as pautas, quem participa, ex-alunos, alunos, professores, pessoas da comunidade. Então, é um projeto bastante amplo e com bastante aceitação, porque todas as pessoas podem participar. E essa reportagem aqui em particular, então, saiu no último dia 6, na sexta-feira passada, também no Diário de Canoas, falando do nosso podcast e da função, né, da sua importância, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, para poder deixar a nossa comunidade mais informada das medidas, das notícias, das publicações, dos cuidados, quer dizer, amplamente, uma divulgação ampla e atuante da nossa escola dentro da comunidade escolar. E um dos podcasts que nós temos é justamente falando sobre aulas online na quarentena, né? O quanto isso foi desafiador. E tratando, então, da formação, e agora pegando, então, o gancho, né, desse podcast que foi feito e trazendo o que foi oferecido para nós, enquanto docentes, pelo governo do estado, nós tivemos basicamente 2 formações, né? Uma que foi oferecida pela SEDUC, que trata-se do letramento digital, foi constituído mais ou menos de 30 encontros. Posso dizer até que foi uma formação bastante ampla, bastante completa, mas está de longe dentro daquilo que os professores precisavam e precisam para passar por esse momento, porque eu posso dizer, né, com toda a convicção, que as exigências são muitas, mas as ferramentas são poucas, né, dentro do nosso contexto como professor do Estado. Então, muito de nós, enquanto docentes, foi exigido para que a gente pudesse atender o nosso aluno, e fizemos isso, ainda estamos fazendo isso, da melhor forma que podemos, com o maior empenho que podemos, e eu estou falando agora não somente de mim, como vice-geral da escola, mas eu sei que estou falando em nome dos meus colegas professores e de toda a equipe, e não só dos meus colegas professores da equipe, vamos dizer, pedagógica da escola, porque a escola não é formada somente por pedagógico e diretivos e equipe docente, é formado também por profissionais de secretaria, profissionais de infraestrutura, profissionais de merenda. Então, eu estou falando de todos nós, estou falando em nome de todos os profissionais, que são mais de 60 pessoas que trabalham na Escola André Leão Poente. Então, assim, essa formação que nós tivemos, ela não foi suficiente, nem de longe atendeu aquelas demandas que nós realmente precisávamos. E nós tivemos uma segunda formação, mas aí já um pouco menor, que nos foi proporcionada pelo NTE da 27ª Coordenadoria, que é a coordenadoria da qual a Escola André Poente faz parte, que foi o Google Sala de Aula de professor para professor. Então, ela foi uma formação, eu vou dizer, um pouquinho menor, por quê? Porque ela teve uma abrangência só para escolas da 27ª, porque ela foi promovida pelo NTE da 27ª,
foi promovida também da forma que foi possível, e foi bem uma coisa assim de professor para professor, que é para tirar aquelas dúvidas, porque todos nós fomos colocados numa situação que nenhum de nós nunca tinha vivido, que é das aulas remotas, e tivemos, como eu disse, né, que nos qualificar, que nos virar, que improvisar, que atender e procurar ajudar os nossos alunos da melhor forma possível, sabendo que muitos dos nossos alunos não tinham uma qualidade de internet no mínimo razoável para poder assistir às aulas, para poder fazer as atividades. Então, foi uma adequação demorada, foi uma adequação cuidadosa, uma adequação que ainda está demandando esforço, tanto por parte dos nossos alunos, como por parte de nós, professores. E eu, nesse primeiro momento, né, encerro aqui a minha breve fala sobre isso, sobre os dois temas principais da nossa tarde de hoje, abrindo, então, agora espaço para os meus colegas, para a Sabina, para a Andressa e para o Eduardo, e estou aberta a algum questionamento, comentário, trocas de ideia, contribuição. Espero ter podido fazer aquilo que era esperado, ter trazido contribuição, e estou aqui para ajudar no que for possível e para também aprender com vocês. Muito grata pela possibilidade de estar aqui. Excelente fala, então, da nossa convidada Cristine. Obrigado, Cris, por trazer um pouco da tua experiência como gestora da Escola Estadual André Leão Poente. Cris, quando tu falaste ali das cooperativas, né, que vocês fazem a compra, eu acho que provavelmente do arroz, a Copan, ela faz parte da nossa comunidade escolar, ali em Nova Santa Rita, então fica do ladinho da escola. Também temos alunos que moram ali dentro da cooperativa, né, dentro desse assentamento. Então, Cris, eu quero fazer 2 apontamentos, então, primeiramente, sobre a tua fala. O primeiro seria sobre a lei do PNE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que se trata de uma política pública e passou por uma alteração em abril deste ano, né, devido à questão da pandemia, e essa alteração foi muito importante para muitas famílias, né, famílias dos nossos alunos, onde autoriza os municípios e os estados a distribuir essa merenda escolar para as famílias em vulnerabilidade social. Acho que isso ajudou muito, né, uma boa parte das famílias, mas ainda não contempla todas, né, isso é uma realidade não só da tua escola, acho que da nossa e de outras também. O segundo apontamento, Cris, seria sobre o projeto podcast, que foi lançado ano passado pelo diretor e por alguns professores da escola, que recebeu bastante destaque, um projeto muito lindo, inovador também, em toda essa adaptação e reorganização por parte da gestão da escola em seguir fazendo os seus projetos de forma online. Outro destaque importante na tua fala foi a formação dos professores, né? Formação de professores também se trata de uma política pública muito importante, a questão de formação continuada. E essa utilização, então, das plataformas virtuais nesse momento, né, de pandemia, que estamos todos em isolamento e precisamos fazer tanto aulas como reuniões online. Bom, Nova Santa Rita, os gestores que receberam essa formação de como utilizar as plataformas digitais. Por quê? Mais a nível de questões de reuniões pedagógicas e formações, porque o município acabou aderindo não a forma online como aula, né? Isso se deu porque a gente ainda não se tem uma internet de qualidade, ainda não é uma realidade de todos. Então, o município optou por apostila e material impresso para ser enviada como aula online, né? Então, os professores não precisaram fazer essa formação de como fazer a aula online para os alunos, mas sim mais a nível de formação deles e questões de reunião pedagógica mesmo. Então, agora, Cris, eu quero fazer uma provocação, tanto para ti, como para os nossos ouvintes, né, sobre essas novas metodologias que vêm ganhando destaque e sendo bem discutidas no âmbito educacional,
que é a questão do ensino híbrido, como uma alternativa não só para esse momento de pandemia, mas como algo que veio para ficar. Então, o que vocês aí na escola já vêm discutido em relação a isso? Bom, eu vou te dizer assim, como eu mencionei, né, nós recebemos duas formações, né, uma pela SEDUC e uma pelo NTE, que é da 27ª, que, né, não foram suficientes para contemplar, né, tudo que demandou esse momento, como eu disse, no mínimo peculiar. E aí, o que acontece? Dentro do ensino híbrido, então, a gente tem agora, que está muito, muito mais falado, acho que deveria até ter começado a falar antes sobre isso, né? Mas muito mais falado agora as metodologias ativas. E isso foi uma coisa que contribuiu bastante, assim, para os professores também poderem se adaptar e poder desenvolver de uma forma diferente a construção do conhecimento com os alunos, sem poder estar presencialmente com eles, né? Porque nem os alunos, nem nós, professores, estávamos esperando por esse momento em que nós não poderíamos estar presencialmente. Isso foi uma coisa que impactou demais, né? Tanto nas nossas vidas como na vida deles. Então, as metodologias ativas, elas vieram de uma forma mais urgente, mais oportuna nesse momento, justamente para podermos fazer esse ensino híbrido. E buscando, então, a formação lá dos docentes, lá da Escola André Poente, nós fizemos uma parceria com o grupo de pesquisa, do qual fazemos parte, né, com muito carinho, e conseguimos, então, fazer um curso de extensão de metodologias ativas, aonde são abordados as mais diversas, né? Não vou assim também, vou deixar o pessoal assim um pouquinho de saborzinho, um pouquinho de curiosidade em saber, porque amanhã será falado com mais profundidade sobre isso. Mas como a metodologia ativa ela é um processo de aprendizagem que traz o aluno para o papel de agente responsável pela sua aprendizagem, como protagonista da sua aprendizagem, ela foi tão oportuna. Então, esse curso de extensão, ele traz justamente, né, a aprendizagem por rotação por estações, gamificação, peer instruction, abordagem baseada em problemas. Então, todos os tipos de metodologias ativas que os professores podem utilizar nesse momento. E, claro que a gente tinha, né, muitos ainda docentes com uma forma de ensino mais tradicional. E isso foi uma coisa que demandou uma adaptação muito forte desses professores, né? Porque o método tradicional já há muito tempo não deveria nem mais estar sendo somente ele usado. Eu não digo que a gente deva abandonar completamente a forma tradicional de dar aula, às vezes ela é necessária, mas acho que não pode ser só assim. Essa é a minha opinião pessoal sobre o assunto. Tem que ser diversificado, tem que atender o nosso aluno. Nós já não estamos mais convivendo e lidando com um discente que aceita a forma tradicional de dar aula. Aquele quadro e giz e acabou a história. Então, o nosso aluno, ele quer mais e nós também precisamos dar mais. Então, mesmo para mim, vou falar, porque eu já tenho 23 anos de magistério, né? E no início da minha carreira, eu posso dizer que eu era uma pessoa extremamente tradicional. E com o passar dos anos é que eu fui me reinventando, me readaptando, me melhorando, e eu creio que isso é a formação docente. Faz parte. Acho que o docente que não vê que precisa ser diferente, que acha que quando ele entrou para dar aula há 23 anos atrás, tem que ser do mesmo jeito como ele continua fazendo agora, bom, aí está na hora dele abrir os olhos, abrir sua mente, porque não serve mais. O modelo de 23 anos atrás não serve mais para agora. Verdade. Então, nesse ponto, nesse aspecto, né, o ensino híbrido trouxe uma mudança obrigatória, vamos dizer assim, né, para o nosso contexto, que foi também a aprendizagem com as metodologias ativas. Ótima resposta, Cris. Bom, porém, eu ainda não tenho uma opinião muito formada em relação ao ensino híbrido, né, porque eu tenho algumas ressalvas e dúvidas em relação tanto ao ensino fundamental e a escolas do campo. Bom, mas em questão, assim, dos métodos utilizados dentro do ensino híbrido, como a questão ali
da sala de aula invertida e das rotações por estações, eu acho que cairia bem dentro da proposta de educação do campo da Escola Rui Barbosa. Eu acho que, mas a questão ali de um momento presencial, um momento online, eu não sei se nesse primeiro momento a gente conseguiria dar conta disso, né, devido à questão da internet, que ainda não contempla todos, né, do campo. Então, agora chamo a Sabrina para a nossa roda aqui. Sabrina vai fazer algumas perguntas que o nosso público ali está fazendo. Professor Robaina, eu já vi que já fez uma pergunta ali, já fez um convite também. Muito bem, então, Cris. Percebe-se, então, que a tua escola é uma escola muito solidária, muito cooperativa, né? E também que está sempre socializando os conhecimentos, socializando os eventos, né? E que se atualiza. Então, eu fui anotando algumas palavras aqui que eu acho que dá uma boa resumida, é solidariedade, cooperativismo, socialização e atualização, né? Que realmente nos pegou de surpresa toda essa questão da pandemia, de se atualizar, né, não é simples. E tem a Kátia Aparecida, que ela elogiou tua palestra, ela disse, ótima palestra da Cris, está te elogiando aqui, e nós minha também te colega. elogiamos. Querida, Parabéns. obrigada, Kátia. Quero dizer aqui também que tem pessoal de São Gabriel que está conosco, e tem a Eliane Ramires, a Cláudia Lima, a Li Berlê e a Irene Castro, que estão aqui presentes nos assistindo, né? E eu quero deixar aqui sou muito, admiro muito o C, né, no nome das escolas delas, que fica em CEF, que é o C de campo. Então, dizer que eu admiro muito esse C no nome das escolas de São Gabriel, e já deixo aqui, então, a minha admiração por isso. Então, nós temos aqui uma pergunta do professor Robaina, não sei se tu conhece, Cris, esse professor não faço ideia. Coordenador, né? Não faço ideia quem seja. Como seria, Cris, na tua escola, então, a inclusão de um clube de ciências, tá? No trabalho pedagógico na área de ciências da natureza? O que tu acha? É possível? Olha, eu vou dizer o seguinte, assim, a gente não tem um clube de ciências com esse nome lá na escola, né? Não temos o clube, vamos dizer assim, formalmente dito, o clube de ciências da Escola André Leão Puente. Mas eu posso dizer com toda a convicção que nós temos um clube de ciências funcionando lá, porque nós temos, inclusive, um dos eventos, né? Lembram que eu comentei ali que o podcast é uma das formas que a gente tem de divulgar os eventos que acontecem dentro da escola. Normalmente, no terceiro trimestre de cada ano, nós temos a Feira de Ciências. E lá no André acontece uma coisa assim, que na minha opinião é um diferencial, eu elogio os meus colegas por isso. Como eu disse, nós somos um grupo, nós somos mais de 60 profissionais entre infraestrutura, merenda, secretaria e equipe docentes, equipe pedagógica e diretiva. Nós temos a Feira das Ciências Humanas, que acontece mais no início do ano. Nós temos a Feira de Ciências da Natureza e Matemática, que acontece no final do ano. E nós temos, mais ou menos no meio do ano, o Sarau, que é promovido pela área das linguagens. E, então, nós temos uma feira de ciências lá na escola, e assim, ó, a gurizada se puxa e faz uns experimentos e faz trabalhos já em molde científico, e os professores ensinam como fazer um trabalho já nesses moldes, com regras da ABNT, com referências a citação, como é que se referencia um autor, como é que se faz uma citação direta, indireta, como é que se fazem referências bibliográficas, que um trabalho tem que ter a introdução, tem que ter resumo, tem que ter palavras-chave, tem que ter referencial teórico. Então, é uma construção durante o longo do ano com os alunos, porque nós trabalhamos com o ensino médio. Então, eu estou trazendo um relato de uma escola do ensino médio, né? Eu sei que, às vezes, quando a gente trabalha com fundamental, ou quando a escola é uma escola do campo, as coisas todas têm que sofrer adaptações. Então, pelo fato de nós trabalharmos com o ensino médio, nós temos terceiro ano do ensino médio, claro, né? Nós já vamos, assim, desde o primeiro ano, preparando o nosso aluno
porque todos nós almejamos que eles sigam a carreira depois acadêmica, ou seja, que eles entrem na universidade, porque muitos nos dizem ao decorrer desses 3 anos, Sora, né, eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. Aí a gente mostra o SISU, a gente mostra o ProUni, a gente mostra o Enem para eles, que são as outras possibilidades, algumas possibilidades, né? As universidades e são estaduais, universidades federais. Então, nós mostramos para eles que existem outras possibilidades, deles terem, sim, uma graduação e depois fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, pós-doutorado. E aí já vamos preparando-os para essa realidade, né? Porque no ensino médio também, assim como no ensino fundamental, a parte da motivação que o docente faz com o seu discente é fundamental. Existe o laço da motivação entre as pessoas, por isso que essa época de pandemia ela foi tão difícil, porque justamente esse laço de motivação, esse laço de afeição se dá no contato, né? No visual, no falar, no conversar, no trocar ideias. E isso não aconteceu, né? Aconteceu, mas de forma virtual, que não é a mesma coisa. Mas mesmo assim, nós motivamos sim o nosso aluno, nós fazemos feiras, como eu disse, né, o Humanas, a Feira da Ciência, da Natureza, da Matemática, o Sarau, e incentivamos eles a fazer projetos, a fazer trabalhos, a participar. Então, nós só não temos, assim, formalmente um clube de ciências, mas já fazemos um clube de ciências lá. Fazem ciência, né? E bastante. Fazemos ciência, isso mesmo. E procuramos sempre dentro daquilo que nos é possível, das ferramentas que nós temos, ter alunos críticos, com pensamento, com consciência, com argumento, né? Para poder ter um discernimento, para podermos ter uma sociedade melhor, porque eu acho que o que mais precisamos nesse momento é isso, né? Uma sociedade bem melhor. Então, Cris, muito obrigada pela tua fala, né? A gente percebe, assim, todo o teu engajamento, né? Todo o teu envolvimento com a tua escola, que não é fácil, né? Uma escola grande, uma escola de ensino médio, mas deixamos aqui, então, o nosso agradecimento pelas tuas palavras e por, né, socializar conosco nessa tarde todo o teu processo aí de trabalho durante a pandemia. Muito obrigada. Muito obrigada. Fiquei curiosa em conhecer também, Cris, a tua escola, conhecer os professores, conhecer os alunos, né? Depois que passar essa pandemia aí, a gente pode conhecer a tua realidade, né? Tu já conheceste a nossa. Serão muito bem-vindos, com toda certeza. Adorei o projeto do podcast, assim como os outros, mas eu achei muito legal, assim. E a gente aprende muito a partir do podcast, né? Eu faço, assim, estudo em casa e escuto muito a questão do podcast, porque ajuda muito, né? Então, muito legal. Parabéns a todos os parceiros desse projeto. Marcar um podcast, né? Quando nós pudermos nos encontrar novamente, né? Verdade. Marcar um podcast, fazer um podcast. Isso aí. Se tudo der certo, né? Quando passar essa pandemia, nossa. Vai tudo dar certo. Então, antes de chamar o Eduardo, quero agradecer, então, o pessoal aqui da nossa cidade, os colegas, né, que eu vi ali, o Marcelo, a Andréia Vargas, a Tina, minhas colegas de escola que também estão participando ali, que eu vi a Camila, que entrou ali no chat, a Gladys, a Jana. Então, agradecer, né, a presença dos conterrâneos aqui da cidade e também o pessoal de fora, que tem bastante gente aí, nossos colegas, né, lá da URGS, o pessoal da graduação na educação do campo, que também está conosco. Então, nosso caloroso, né, agradecimento por estarem conosco nessa tarde. E agora, então, Eduardo, é contigo. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Andressa. Muito bom escutar uma realidade um pouco diferente, né, no qual nós trabalhamos com escolas do campo. Fazer esse comparativo entre escola urbana e escola do campo é muito importante, né, para a gente identificar que cada escola possui as suas características e é assim que nós devemos pensar as escolas. E quem faz gestão, né, precisa pensar essas peculiaridades no desenvolvimento das políticas públicas, que são os dois temas que nós trabalhamos nessa tarde, neste evento.
mas queria agradecer muito pelo convite da comissão organizadora. É uma honra poder estar participando desse 5º encontro dos clubes de ciências do campo, organizado, né, pelo GPEC, pelos clubes de ciências que fazem parte, e também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Espero poder compartilhar um pouco desses 2 temas que foram estabelecidos, a gestão e as políticas públicas, que eu considero que são 2 conceitos que eles estão unificados, eles trabalham concomitantes, né? Uma gestão, ela trabalha diretamente com políticas públicas, e poder falar um pouco sobre a educação do campo do nosso município, que eu tenho o maior orgulho, que nós temos pessoas que desenvolvem com muita maestria uma educação de qualidade na nossa rede, que está avançando, que está melhorando, e eu venho para compartilhar um pouco com vocês, e fazendo gancho, né, com a pandemia, que é um momento onde, infelizmente, nos trouxe alguns prejuízos, algumas perdas emocionais, mas também veio para dar alguns ensinamentos, né, resgatar alguns valores, resgatar alguns princípios que talvez a sociedade havia deixado de lado em determinado momento, e resgatar algumas delas, mas também para nos ensinar que nós podemos aprender mais. Hoje estamos utilizando uma plataforma, quem nos acompanha pelo YouTube talvez não saiba, mas as pessoas, os palestrantes, os mediadores, nós estamos numa outra plataforma, uma plataforma stream, né, que talvez em outro momento nós não teríamos conhecimento dela, e talvez a pandemia também nos trouxe ensinamentos, e é assim que nós precisamos pensar. Bom, como estão vendo na minha apresentação, eu falo de São Gabriel, e antes de entrar na apresentação, eu gostaria de fazer algumas pequenas observações, dar os parabéns aos diretores, né, eu estava olhando os comentários, vindo muitos diretores aqui no nosso município, e depois a professora Eliane, que é uma supervisora de uma escola do campo aqui de São Gabriel, parabenizou todos os diretores, então levo a todos os diretores pelo dia de hoje, meus parabéns, que este ano, em um ano particular, tiveram que se reinventar, e também estendo os cumprimentos aos diretores, aos vice-diretores, que o seu dia se comemora lá no 15 de setembro, mas também parabenizo, e também os supervisores, que o seu dia é no 22 de agosto, mas também sempre todos cumprimentados, né? Eu acho que todo mundo faz educação juntos, e é assim que nós precisamos, é uma unidade, buscar uma unidade dentro da educação. Bom, então, como eu mencionei, eu falo de São Gabriel, estou falando em nome da Secretaria Municipal de Educação, que tem como secretário o professor Guilherme de Moraes Marques, que eu já vejo que está nos acompanhando nos comentários, e também cito o ex-secretário de Educação, Cildo Cabreira. Eu cito essas 2 pessoas porque São Gabriel hoje está caminhando de forma fortalecida, materializando o trabalho da educação do campo, graças a gestores, e eu cito esses 2, que ao pensar a política educacional, eles não deram privilégios a nenhuma modalidade, a nenhum ponto específico da educação. Eles pensaram a política educacional como um todo, e a educação do campo, então, foi lembrada, considerando que, por muito tempo, a educação do campo no cenário nacional, ela foi secundarizada, ela foi deixada no segundo plano, e hoje a gente tem bons exemplos, como o professor Cildo e o professor Guedevan, aonde, como gestores, deram oportunidade para fazer um bom trabalho na educação do campo, então parabenizo eles. Bom, digo para vocês que eu tive um pouco de dificuldade para finalizar a minha apresentação, porque nós temos uma tendência os gestores de trazer imagens de bons exemplos, de boas atividades, de projetos que deram certo, iniciativas, ações bonitas, né? Enfim, aquelas que, de certa forma, deram certo dentro do cenário da gestão. Mas eu gostaria de dizer que gestão não é somente fazer coisas bonitas. Na verdade, o grande trabalho da gestão é resolver problemas. Talvez se eu pudesse trazer sinônimo de gestão, eu traria resolver problemas. E daí que surgem as políticas públicas. O que são as políticas públicas? Elas são documentos oficiais emitidos, né, pelo prefeito, pela Câmara de Vereadores, mas também pelos conselhos municipais, estaduais e federais de educação, que regulamentam e, dentro dessas políticas públicas, buscam resolver os problemas que a gestão enfrenta. Então, por isso que eu digo que gestão e políticas públicas, elas caminham juntas, porque a gestão, ao resolver problemas, ela tem que criar uma política pública para resolver esse problema. Fico feliz que quando os gestores, ao tentar resolver os seus problemas, eles estabelecem isso em documentos, em ordens de serviços, em decretos, em portarias, porque nós temos que regulamentar.
Por vezes, algumas boas práticas, elas têm encerramento dentro de uma gestão, e daí, por vezes, a gente lembra, não houve a continuidade do trabalho, porque, por N motivos, mas às vezes é porque não foi materializado. Uma política pública ela tem que estar redigida, ela tem que estar escrita, só assim que ela poderá ter continuidade. Por quê? Política pública é como se fosse um projeto de pesquisa, a gente tem que definir muito bem os objetivos. A gente identifica o problema como se fosse um projeto de pesquisa e a gente define os objetivos. E a gente, na metodologia, a gente vai definir os caminhos que a gente vai tentar chegar nesses objetivos. Isso é política pública e isso é um trabalho de uma gestão. Então, demorei um pouco para finalizar minha apresentação, porque eu vou trazer alguns exemplos de como a gente agiu sobre alguns problemas que a gente identificou, mas sempre trazendo o lado positivo, aquilo que deu certo, né? Mas eu acredito que a gente tem que trabalhar mais em cima dos problemas, que é a principal atividade de um gestor ou de uma gestão, né? Bom, e falando sobre os problemas, a pandemia nos proporcionou dar destaque a algumas coisas que talvez a gente não estava percebendo, ou fazia de conta que não percebia, que são os grandes problemas sociais. Problemas sociais de níveis de necessidades básicas, como alimentação, moradia, acesso à saúde, acesso à educação, enfim, coisas básicas que os seres humanos não têm acesso, principalmente em comunidades mais carentes. E daí vem aquele principal ponto. Por vezes, alguns pais nos procuram na Secretaria Municipal de Educação, talvez solicitando que tivesse uma educação à distância, a utilização do meio virtual. Até na pergunta da Andressa, né, trabalhava sobre a questão do ensino híbrido, das metodologias ativas, baseado numa escola urbana. E eu já cito que nas escolas do campo, nós temos que considerar que torna essa questão muito difícil, né, de acontecer, porque nós temos hoje, dentro do cenário das escolas do campo do nosso município, famílias que não têm nem acesso à energia elétrica, com acesso à internet, né? Então, são alguns aspectos que nós temos que considerar, nós temos que pensar no cenário das escolas do campo em particular. Bom, eu considero a gestão como um eixo pilar de sustentação dentro de uma educação. Porém, ele não é o principal dentro da educação. O principal são os alunos, que é o objetivo de todo o trabalho de um gestor, das pessoas que trabalham com educação. E, em particular, eu cito os professores. Porque determinadas políticas públicas, pensadas por determinados gestores, elas só acontecem, ou elas só dão certo, quando os professores fazem dar certo. Na verdade, quando uma política pública chega no seu sucesso, quando venho aqui apresentar algumas imagens de ações que deram certo, elas só deram certo porque tiveram vários professores por trás. Então, na verdade, quem faz educação, por mais que o gestor, ele é um eixo, um pilar na educação, quem faz educação, de fato, são os professores, e aqui eu estendo a parabenização aos professores que nos acompanham, em especial os nossos professores aqui da rede municipal. Bom, passando, eu gostaria de fazer um agradecimento, só um momento, tentando passar aqui nos slides. Eu tive o prazer de estar presente no 4º encontro dos Clubes de Ciências, realizado no ano 2019, e aqui está uma imagem, onde estão presentes o professor Rubaina, a Daiane, que é coordenadora pedagógica de Nova Santa Rita. Essa foto, então, foi retirada no evento do ano passado, e se realizou na escola Rui Barbosa, no interior do município de Nova Santa Rita. Foi um prazer poder conhecer a escola, onde tem grandes projetos, e entre eles o Clube de Ciências, mas também cito o Galinheiro Pedagógico, né, que é o primeiro lugar onde eu identifiquei e estendo essa iniciativa para que outras pessoas possam também desenvolver, o trabalho da cooperativa escolar, e dentro da cooperativa escolar eu trago mais uma foto, que é a foto que essas mesmas pessoas que estavam na primeira foto, que fazem parte do grupo de pesquisa, que nos acompanham nessa palestra, né, nesse momento, essas mesmas pessoas estiveram presentes aqui em São Gabriel, também no ano de 2019, e com uma grande satisfação nós recebemos um presente das cooperativas escolares da Escola Rui Barbosa, que são essas sacolas retornáveis, e também recebemos um tempero, né, com sal e tempero para a produção de alimentos. Então, eu agradeço desde já tanto o convite de estar presente no ano 2019 em Nova Santa Rita, e também agradeço a participação do grupo de pesquisa organizador desse evento,
e que fazem o Clube de Ciências acontecer nas suas realidades, por estarem presentes aqui no nosso município no ano de 2019. E essa foto foi durante o nosso evento, no ano passado. É uma escola que se localiza no interior, a 60 quilômetros da sede urbana, e aqui eu trago para vocês algumas imagens do evento do ano passado, rapidamente, para vocês conhecerem um pouco da realidade. Na imagem mais à esquerda superior, nós temos os participantes chegando, né, e depois nós temos algumas imagens, inclusive com a Sabrina, que media essa tarde, fazendo uma oficina junto aos professores de São Gabriel e outros professores dos municípios da região, também a Aline, que é uma das coordenadoras deste evento, né, e eu cito essa escola e faço esse gancho, porque nós percebemos que nós tínhamos um grande problema, né, que era a prática da educação física, uma escola que está quase prestes a completar 30 anos de existência em São Gabriel, ela não tinha uma quadra coberta, então mostra aqui uma das realidades que é políticas públicas pensar nos problemas e tentar agir, que nós estamos, então, finalizando a construção de uma cobertura de quadra esportiva neste município, nessa escola em particular, tá? Então, para quem não conhece, São Gabriel é um município do estado do Rio Grande do Sul. Ele é 10 vezes maior que o município de Porto Alegre em área territorial, e nessa imagem, para quem puder acompanhar, nós temos as 8 escolas do campo representadas. A sede urbana está representada bem na parte central deste mapa, e nós temos 4 escolas do campo ao norte e 4 escolas do campo ao sul. Então, vocês percebem que elas estão muito distantes da sede urbana. Nós temos escolas que permanecem a 76 quilômetros da sede urbana. E em Nova Santa Rita, quando eu fui me deslocando da sede de Nova Santa Rita até a Escola Rui Barbosa, a Escola do Campo, é uma estrada totalmente asfaltada até a escola, né? Por que isso acontece? Porque as estradas são em distâncias menores, né? É uma região extremamente povoada, e em São Gabriel nós temos uma realidade diferente. Nós temos uma área muito grande devido à sua colonização, ser diferente da colonização da região metropolitana do norte do estado, e também nós temos um grande problema, que é o êxodo rural. Então, se vocês deslocarem São Gabriel da sede urbana até as escolas do campo, por vezes vocês têm lugares totalmente despovoados, né? Então, mostra que nós temos um grande problema, que é o êxodo rural no nosso município. E as escolas do campo permanecem como uns poucos serviços públicos presentes no campo para atender essa demanda, e por vezes contribui que essas comunidades permaneçam no seu local de origem, considerando que a escola é um direito de todos, da criança e do adolescente, e quanto mais próximo à sua casa, melhor, como diz a lei. Bom, avançando, né, aqui apenas uma localização de São Gabriel, e vocês podendo fazer essa relação do tamanho de São Gabriel a Porto Alegre, São Gabriel em marrom, em Porto Alegre em vermelho, e verifica o tamanho de São Gabriel em relação ao município de Porto Alegre. Nós temos um logotipo, né, que a gente produziu para materializar a educação do campo de São Gabriel, porque a gente acredita, e nas diretrizes estabelecidas para a educação do campo deixa muito claro, que a educação do campo precisa trazer, materializar a cultura, trazer simbologias, dar condições para que os valores culturais da comunidade estejam presentes. Então, a gente precisa trazer ferramentas e fazer abordagem que possibilitam essa materialização, e nós, então, confeccionamos esse logotipo como uma marca da educação do campo do nosso município de São Gabriel. Falando sobre políticas públicas, rapidamente eu vou citar, e nós precisamos fazer algumas diferenciações de políticas públicas constituídas por conselhos de educação e aquelas políticas públicas que são definidas pelo Poder Executivo. Então, aqui nós vamos identificar algumas políticas públicas elaboradas para a educação do campo. As que estão em branco são as políticas, leis federais, que dão condições para que a educação do campo torne-se uma modalidade de ensino e seja trabalhado dentro dos critérios estabelecidos dentro da legislação sobre educação. E as em vermelho são aquelas emitidas pelos conselhos de educação. As duas primeiras, que é as diretrizes 2002, 2008 e as diretrizes 2010, elas são diretrizes que foram estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. As diretrizes de 2018 é as diretrizes curriculares para a educação do campo, instituída pelo Conselho Estadual de Educação. E São Gabriel tornou-se o primeiro município do estado do Rio Grande do Sul que tem uma diretriz curricular municipal para a educação do campo. E daí eu vejo um apontamento muito importante, que é a função dos conselhos municipais de educação. Eles são fundamentais dentro do município, né? Eu sou membro do Conselho Municipal de São Gabriel, mas também faço um parênteses.
O Conselho Municipal de Educação, e eu vejo o Conselho muito atuante, muito participativo e faz um trabalho de excelência, mas o Conselho Municipal de Educação tem um papel fundamental, mas existem limites. Então, eu digo que os Conselhos Municipais de Educação, ele vem para colaborar com a educação. Ele vem, sim, para fiscalizar, vem, sim, para fazer apontamentos, quando os gestores, por vezes, cometem alguns deslizes na implantação de algumas políticas públicas, por exemplo, inclusive controlando a implantação do Plano Nacional e do Plano Municipal de Educação, mas o Conselho Municipal de Educação ele tem um papel fundamental, é trabalhar junto com os gestores, é fazer as coisas acontecerem. E daí eu faço aquele gancho. Na educação, nós não podemos ter disputas, nem disputas políticas, nem disputas sociais, econômicas, enfim, nós não podemos ter disputas políticas dentro do conselho. Dentro do Conselho Municipal de Educação, nós temos que estar unidos pela educação. Por isso que eu gosto muito, quando nós estamos em tempo de campanha, que todos dizem que são favoráveis à educação. Que bom! Se todos são favoráveis à educação, nós temos que trabalhar juntos a favor da educação. E isso incorpora-se também os conselhos municipais de educação, né, em particular, como aqui em São Gabriel, que faz um trabalho de grande excelência. Citando rapidamente algumas coisas que nós já realizamos aqui em São Gabriel, eu vou citar o que a Sabrina mencionou durante a sua mediação, que São Gabriel adicionou o termo, a letra C, dentro da nomenclatura inicial. Então, a maioria das escolas que a gente conhece é chamada de Escola Municipal de Ensino Fundamental, as chamadas EMEFs. E nós estabelecemos as ENCEFs, que são as Escolas Municipais do Campo de Ensino Fundamental. Fomos também o primeiro município do Rio Grande do Sul a estabelecer essa nomenclatura, o segundo do Brasil. O primeiro foi Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso, e é uma forma de materializar, assim como falei sobre o logotipo da educação do campo de São Gabriel, no momento que tu adiciona o termo do campo, você dá uma característica específica para a escola, e os gestores têm que pensar e olhar para essas escolas de forma diferente também, tá bem? Então, vou passando rapidamente, né, devido a N motivos que nós temos aqui, aqui eu menciono algumas coisas que a gente continuou realizando durante a pandemia. Nós temos uma ideia que, como nós recebemos nossos alunos, nós temos que ter condições que esses alunos permaneçam dentro da escola, com condições suficientes de estarem acompanhando o trabalho de ensino-aprendizagem do professor. E daí eu cito questões muito básicas, que eu citei lá no início, que são problemas de necessidades básicas que os seres humanos têm, que a pandemia nos trouxe à tona novamente, que são pessoas, crianças e adolescentes que chegam até nossas escolas com fome, com frio, com condições mínimas, né, de vida. Então, durante a pandemia, nós demos continuidade àquilo que nós já desenvolvemos, que é a questão da entrega do uniforme, e o uniforme é o abrigo completo, jaquetão, camiseta, calção, meia e até tênis, né, porque por vezes nós temos alunos do campo que acordam em torno de 5, 5:30 da manhã, e tínhamos crianças, né, que em condições até de chinelo no pleno inverno, né, então a gente considerou que nós precisamos agir sobre aqueles problemas que nós identificamos que geram prejuízos na aprendizagem desses alunos. Então, continuamos com a entrega dos uniformes, aqui é uma imagem dessas entregas. Fizemos entrega também, esse material que está dentro das caixas, de um kit escolar para cada um dos alunos da rede municipal. Durante a pandemia, também entregamos alimentação escolar, e aqui eu abro um parênteses. São Gabriel, ele é um município que a alimentação escolar é terceirizada. Então, dessa forma, algumas cláusulas dentro do contrato impossibilitavam que a gente entregasse cestas básicas no primeiro momento, né? Então, nós confeccionamos as marmitas, né, para os alunos, e as famílias se cadastraram no início do ano, e todas aquelas que, por algum motivo, se considerarem necessárias o uso da marmita, eles se deslocam até a escola diariamente e pegam a marmita pronta. Né? Então, nós continuamos servindo as marmitas durante a pandemia. Também entregamos material de kit de higiene bucal, né, que é um programa vinculado à saúde, que é o programa Saúde na Escola. Então, foi entregue pasta de dente, escova dental, fio dental, para, né, dar essa continuada. Além da alimentação, a gente dá o cuidado com a saúde bucal. Aqui também vocês verificam a questão das frutas. Ao decorrer da pandemia, nós optamos em também colocar alguns ingredientes a mais, e começou a ser enviados frutas também, né? E, em particular, durante a pandemia, a gente continuou com atividades pedagógicas não presenciais. E eu cito isso porque não é uma atividade à distância, não é uma educação à distância, e talvez os professores aqui já estão muito claros em relação a essas diferenciações.
mas quando houve a suspensão das aulas presenciais em São Gabriel, lá no dia 16 de março, quando houve o decreto municipal, e a partir do dia 19 houve a suspensão, imediatamente a gente começou a encaminhar atividades pedagógicas não presenciais aos alunos. Então, parabéns para os professores, de forma muito, com qualidade maravilhosa, conseguiram se reinventar e começar a enviar essas atividades pedagógicas, e mesmo sabendo ou não se teria validade para fins de calendário letivo, a gente optou em realizar, porque o acesso à educação é um direito da criança e do adolescente. E se é um direito, se nós temos profissionais que são profissionais da área, com capacidade para confeccionar atividades para adaptar ao momento, são profissionais com formação, nós temos todo um aparato de trabalho organizado para isso, por mais que gere dificuldades para que os professores pudessem se reinventar, a gente achou mais por direito que deveria continuar. E depois foram sendo emitidos pareceres do Conselho Nacional de Educação que foram dando condições e visibilidade para que isso fosse computado para fins de calendário do ano letivo. Inclusive, o nosso Conselho Municipal de Educação, a gente acompanhou toda a discussão do Conselho Nacional de Educação, inclusive a nossa presidente, a Larissa Greff, que deve estar nos acompanhando, ela faz parte da mesa diretora do Conselho da UNCM, né, que é a União dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul, e a gente acompanhou toda a discussão, e a gente só foi emitir um documento oficial. Por que isso? Porque nós consideramos que o Conselho tinha que ter muita prudência na definição das suas políticas, dos seus documentos oficiais, para atentar o que em nível nacional estava sendo discutido e dar sequência no trabalho, né? Então, nós optamos em seguir. Para as escolas do campo, como nós fizemos? A gente produz de forma quinzenal as atividades pedagógicas elaboradas pelos professores e a gente entrega ou na casa do aluno ou na parada de embarque e desembarque do aluno em tempos normais. Então, a cada 15 dias, ele recebe as atividades em suas residências e, ao mesmo tempo, devolve as atividades anteriores. Aqui está uma foto do nosso coordenador do transporte escolar fazendo a entrega para uma aluna. Essa matéria, ela foi difundida aqui nos meios de comunicação em nível municipal, mas também as nossas iniciativas, elas foram tomando tantas proporções maiores que elas começaram a ser citadas, né, em outros órgãos de notícias, né, e posteriormente eu vou trazer algumas imagens de alguns órgãos que foram sendo apresentados a nossas iniciativas. Eu não sei se já está carregando para vocês, mas as escolas do campo, então, faziam esse contato com as famílias somente por essas atividades. Então, faltava uma comunicação direta entre escola e famílias. Então, foi idealizado de uma das diretoras, inclusive a diretora da Escola Mascarenhas de Moraes, que é onde aconteceu o momento do Seminário do Campo de 2019, ela pensou o projeto Rádio Educação, que era a gente encaminhar mensagens pela rádio municipal, uma emissora de rádio do município de São Gabriel, uma rádio AM, porque é onde o sinal chega para as famílias, e a Rádio Batovi, né, aceitou de prontidão. Então, todos os dias tem a inserção das escolas do campo das 8h20 às 8h30, 10 minutos, cada dia para uma escola do campo, onde eles encaminham mensagens para as famílias, né, principalmente para os alunos, mas também para as famílias, como uma forma de mostrar para eles que os professores e a escola estão ansiosamente aguardando por eles e mandar algumas mensagens, algumas informações de forma geral. Então, esse trabalho, ela ganhou tanta proporção que uma outra emissora de rádio de São Gabriel convidou que o projeto também fosse inserido, então, também temos a transmissão pela rádio São Gabriel Tchê, também no turno da noite, né, esse projeto na Rádio Batovi no turno da manhã e na Rádio São Gabriel Tchê no turno da noite. Então, uma forma de manter esse contato com as famílias. E essa iniciativa, ela foi matéria no Bom Dia Rio Grande, no mês de agosto, eu não tenho certeza do dia, acho que dia 6 de agosto deste ano, o Bom Dia Rio Grande foi transmitido a notícia sobre a Rádio Educação. Também no Diário de Santa Maria foi mencionado esse projeto. Aqui tem a professora Annelise, que é uma professora de matemática de uma das escolas do campo. Aqui nós temos a supervisora Tereza, professora também, que também saiu uma matéria num dos meios de comunicação na região metropolitana.
Também na Gaúcha ZH Online foi feita uma matéria sobre São Gabriel vinculado à questão da alimentação escolar e o uso da rádio, também fazendo comparativos com outros municípios. Nós também tivemos uma matéria que foi publicada na Folha de São Paulo, lá no mês de maio, mostrando que foi feito um comparativo entre os estados do Brasil, e São Gabriel foi como representante do Rio Grande do Sul, como um exemplo que desde o início encaminha as atividades pedagógicas para os seus alunos. Aqui outras matérias, né, que eu trouxe alguns momentos para vocês. E quanto à formação continuada, a gente criou o ciclo de palestras 2020, que foi uma série de formações online, vinculada à educação especial, vinculado à saúde do professor, à educação física, à educação pós-pandemia, à educação infantil, enfim, uma série de temáticas que foram trabalhadas. Nós tivemos público, em média, de 200 a 250 pessoas por palestras, né? Nós tivemos a ter concomitante mais de 200 pessoas acompanhando as nossas formações, mas, em particular, a gente deu sequência àquele tradicional seminário do campo, na qual o grupo de pesquisa GPEC esteve presente aqui em São Gabriel em 2019, a gente também executou ele de forma virtual em 2020. Eu vou passar rapidamente aqui as formações, vai ter uma série de imagens que vão aparecer para vocês, que são os nossos seminários que a gente já executou em anos anteriores, mas eu vou caminhar já para o fim, que é o seminário, então, que nós desenvolvemos este ano, que nós contamos com a presença da professora, a doutora Jaqueline Moll, falando sobre formação humana integral, né, e muito apropriado para o momento, pensar numa formação que vai muito além daquele professor que vai na escola simplesmente dar aula, aquele aluno que somente vai na escola para assistir a aula, muito mais que isso. A educação é muito mais que isso, e a Jaqueline Moll, de forma com uma maestria, conseguiu mostrar que a educação tem um papel muito mais humano do que simples fato de alunos receberem a formação do 9º ano ou do ensino médio, ou ser um trampolim para o ensino superior. É muito mais que isso, muito mais. E também podemos contar com a participação do professor Robaina no segundo dia, que é o coordenador do grupo de pesquisa aqui do nosso grupo de pesquisa, acompanha o nosso evento, que fez uma fala maravilhosa dos seus projetos que já desenvolveu em educação do campo e educação ambiental, e apresentou os clubes de ciências, né? E eu digo para o professor Robaina que eu tenho a grande sonho da minha vida agora é trazer os clubes de ciência para São Gabriel, e se eu voltar para a sala de aula no próximo ano como professor, que eu sou professor da rede municipal também, que eu possa implantar em uma escola do campo como professor o clube de ciência, assim como em Nova Santa Rita e em outros lugares está sendo implantado. Então, por fim, eu encerro a minha participação agradecendo o convite novamente, e eu trago essa imagem, que essa imagem foi de um seminário do campo de 2018, aonde os participantes, nós sempre elaboramos uma mística de recepção, e quando os participantes chegavam no evento, eles recebiam uma muda de flor, e foi feito um A bem grande na área territorial dessa escola, e os participantes, então, plantaram a sua muda nesse jardim, que é chamado Jardim das Escolas do Campo, né, que foi produzida por diversas mãos, e é assim que eu falo, a educação do campo ela deve ser construída por muitas mãos, e assim seguiremos fortalecendo a educação do campo do Brasil e nas localidades onde nós desenvolvemos nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Nós que temos que agradecer a tua brilhante apresentação sobre políticas públicas na educação do campo dentro desse momento pandêmico, né? Eu quero também parabenizar você como gestor público e ao município de São Gabriel por implementar a normativa, né, de educação do campo no município. E o município de vocês, eles vêm criando políticas públicas de educação e reafirmando essa importância do povo do campo. Como diz Caldarte, o povo tem o direito de ser educado no lugar onde vive. Então, eu espero que Nova Santa Rita seja o segundo município no Rio Grande do Sul a implementar essa normativa da educação do campo, né? Contamos muito com isso para os próximos anos. Então, vejo que o município de São Gabriel, mesmo com esse contexto todo de isolamento, né, não parou com suas atividades de formação de professores. Eu consegui prestigiar o seminário, né, da educação do campo que vocês fizeram, e foi um belo, lindo seminário, adorei participar.
quero trazer também um pouco das nossas vivências durante essa formação de professores que o município de Nova Santa Rita organizou, né, para ajudar nessa construção de atividades pedagógicas e organização das apostilas. Eu vejo que o município de São Gabriel também optou, né, pela entrega do material impresso, também devido a essa dificuldade, né, Eduardo, de internet ao povo do campo. Então, a nossa formação, vou trazer um pouquinho de como foi a nossa experiência e a nossa formação durante esse ano. Ela foi boa, porém, ela não atendia a proposta da nossa escola como uma escola do campo, e bem como a realidade dos nossos alunos. Então, discutimos entre o coletivo educador, através de uma reunião online, claro, e reorganizamos todas as atividades pedagógicas a partir da realidade e da identidade da nossa escola Rui Barbosa. Então, um mês foi trabalhado com a temática da educação do campo, onde trouxemos a questão do símbolo, né, do girassol como símbolo da educação do campo, foi mandado semente para casa, os alunos plantaram o girassol. No próximo mês, a gente trabalhou sobre a história da escola, mandamos fotos, fizemos atividades, os professores elaboraram atividades que envolvessem os pais, pois muitos deles estudaram nessa escola. No outro mês foi sobre o projeto Clube de Ciências, e assim fomos construindo, né, a nossa apostila de acordo com o que acreditamos e no trabalho que vem sendo construído com muito estudo por parte dessa escola. Então, eu quero hoje, né, eu e a Sabrina estamos aqui representando todo o coletivo educador da Escola Rui Barbosa, ao qual tenho orgulho de fazer parte dessa escola. Então, Eduardo, eu quero encerrar aqui a minha fala e depois passar a voz à Sabrina com uma pergunta para você. Então, eu quero agradecer você e a Cristine, né, nesse momento de troca de experiência entre 13 realidades distintas. Mas antes, então, eu vou fazer a minha pergunta agora. Como você vê a proposta do ensino híbrido dentro da educação do campo, devido a toda essa questão, né, de dificuldade de acesso à internet? Eu acho que você vai me ajudar muito nessa questão, assim, porque eu tenho uma ressalva em relação a isso, né, da questão do ensino dentro do nosso contexto, assim, de escola do campo. Bom, obrigado pela pergunta, muito importante, né, a gente discutir a questão do ensino híbrido, que trata-se como uma nova metodologia, na verdade não tão nova, mas no sentido de estar sendo inserido novamente nas escolas, mas para o contexto das escolas do campo, a gente tem que ter muito cuidado com algumas definições. Eu sou professor de escola, da escola urbana do estado, uma escola mais central do município de São Gabriel, fica no lado da prefeitura, que trabalha somente com ensino médio, aonde foi instituído o Classroom, que talvez seja de conhecimento de todos. Apesar de a gente encaminhar atividades, tanto pelo Classroom, como também pelo grupo do WhatsApp, que são as formas como a gente identificou, raras vezes o aluno encaminha as atividades pelo Classroom. A gente envia as atividades a cada 15 dias, inserindo as informações tanto no grupo do WhatsApp, como no Classroom. E eu digo que tem, a cada quinzena, que não tem nenhuma envio de atividades pelo Classroom. E isso não é só questão de dificuldade de acesso, também dificuldade de acesso do professor, dificuldade de acesso dos alunos, mas é que os alunos, eles têm outras necessidades básicas, primeiro, né? Então, a gente tem famílias que, por vezes, não tem nem telefone celular, por vezes, tem apenas um aparelho dentro de um grupo familiar inteiro. A gente vê isso muito na realidade do município. E o ensino híbrido, ele oportuniza, né, ter os momentos presenciais e os momentos à distância. E eu vejo que nas escolas do campo, hoje, não há possibilidade que isso venha a acontecer. Eu vou dar um exemplo que durante o nosso seminário do campo, nós temos professores que residem no campo. E nós tínhamos uma professora que ela teve que sair da sua casa, e ela mesma argumenta que tem energia elétrica há alguns poucos anos, ela teve que ir na beira da estrada, subir próximo de um poste e ter acesso, então, de uma internet no celular para poder acompanhar o seminário. E daí, para o segundo dia, ele mandou uma mensagem dizendo assim: Eduardo, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar o segundo dia, porque está para virar chuva e se chover, a estrada não dá condições, eu não posso chegar na beira da estrada.
Então, isso mostra que um exemplo de um professor mostra que o ensino híbrido para a escola do campo, ela é um pouco complicada de ser inserida. E o outro ponto é que a escola do campo, ele tem um papel fundamental que vai muito além da educação, que é a socialização das comunidades rurais. Como nós, São Gabriel, é um município muito grande, nós temos alunos que permanecem dentro do transporte escolar até 2 horas até chegar à escola. Às vezes a escola é o único ponto de socialização entre as comunidades rurais. Então, o ensino híbrido, por vezes, ele pode até diminuir os encontros presenciais, aumentar os momentos à distância. Mas para a escola do campo, a gente tinha que aumentar o tempo da escola, né, buscando uma educação mais integral, onde nós podemos utilizar o tempo da escola como um real espaço de socialização entre as comunidades rurais. Então, a escola do campo ele tem um outro papel. Então, sempre que foi pensar alguma mudança na estrutura educacional, a gente tem que pensar com muito cuidado as escolas do campo. E daí, por isso eu cito, em São Gabriel, a gente mencionava a existência da coordenação das escolas do campo, mas, na verdade, oficialmente não existia. Ele era uma função chamada de supervisor pedagógico, ele ficava responsável pela educação do campo. E o ano passado, a gente criou o cargo de coordenador das escolas do campo, oficialmente. E eu digo isso como um exemplo para que outros municípios criem também, porque precisa de um profissional que atenda somente às escolas do campo. As peculiaridades que envolvem a educação do campo, elas são totalmente diferentes. Ela não é que você tem que dar preferência para a educação do campo, é que a educação do campo tem peculiaridades que, por vezes, o que é planejado para outras escolas não se quadra a essa realidade. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Ótima explanação, Eduardo. Muito obrigada pela sua contribuição em relação a esse questionamento, né? Até porque é uma coisa assim que me chama muita atenção e eu fiquei bastante preocupada dessa questão do ensino de não atender a demanda da educação do campo. Passo a palavra, então, agora para a Sabrina. Muito bom ouvir, né, o Eduardo. E as colegas estão dizendo, as colegas de São Gabriel aqui, Eduardo, que tá muito bem, tá? Que tá ótima a tua fala e que a tua fala as representa. Então, que tu tá falando, né, que elas estão se sentindo muito representadas, tá? E eu coloquei ali que legal, né? A criatividade em tempos de pandemia, o professor já tem que ser criativo, né? E nesse momento, então, mais ainda, né? A criatividade teve que ser superada, porque levar vianda, entregar apostila em transporte público, isso tudo tem que ser pensado, né? Quando tu olha pronto, diz, que fácil, né? Como é que eu não pensei nisso? Mas alguém teve que parar, alguém teve que pensar, né? E eu, felizmente, tive a chance de ir a São Gabriel, e aí tu fala 60 quilômetros da sede. Às vezes a gente não tem ideia do que são esses 60 quilômetros, né? São 60 quilômetros de estrada de chão, né? São 2 horas de viagem, né? E a gente fez esse tempo de viagem e tudo, e o Robaina, como eu disse antes, que não é um professor de gabinete, né? Estava conosco, ele fez 2 horas de viagem em transporte de manhã para ir até a escola, e fomos muito bem recebidos, foi assim, muito amoroso, né, a forma como eles nos receberam, como diz Freire, né, a gente tem que ser amoroso, um professor amoroso, uma professora amorosa. E lá a gente teve isso, a amorosidade, né, a gente sentiu isso na recepção com a comunidade, né, que já nos recebeu, o pessoal a cavalo, a comida, vocês têm, assim, uma dinâmica muito bonita de fazer a educação do campo, né. Então, são 2 horas para ir e 2 horas para retornar para o centro. Então, não é pouca coisa não, gente, é bastante estrada. Quero agradecer aqui também, né, a presença dos colegas do Nova Sociedade, que disseram que está muito bom, que é um excelente debate hoje de tarde. A Adriana Marques, que disse que é um encontro potente, mas só é potente porque é feito por muitas pessoas, né? E todos desejam fazer o encontro. Olha a tua preparação, a tua fala, preparação da Cris, a fala dela, né? Então, realmente potente, porque são muitas mãos, são muitas pessoas envolvidas e que querem que o evento aconteça. E agradecer também o Renan, que está na Alemanha, que nos prestigia, né? O Renan é nosso colega, e ele está lá fazendo, então, uma parte do doutorado dele, não poderia deixar de comentar o nome dele. E, Eduardo, como é que tu acredita que vai ficar, então, a educação do campo depois da pandemia? O que tu acha que vem por aí?
Bom, ótima pergunta. Na verdade, a gente não tem respostas, né? O pós-pandemia talvez vai demorar muito tempo ainda. A pandemia não acabou, e se pensando em educação, nós vamos levar um tempo ainda para botar as estruturas em dia, mas a gente precisa de gestores comprometidos, né? Que quem está na gestão tem que saber o desafio que é fazer educação. E até eu acompanho os comentários aqui e vejo a presença do nosso secretário municipal de educação, que está acompanhando desde o início da nossa live, inclusive citando, não esqueça do Rádio Educação, né, que eu mencionei durante a minha fala, a respeito de manter esse vínculo, né, entre família e a escola, para mostrar para as famílias que só recebem, às vezes, presencialmente pelo ônibus o material, mas que recebem um carinho da escola pelas ondas do rádio, né? Isso é maravilhoso, né? Então, a gente precisa de gestores comprometidos, como o nosso secretário de Educação, o professor Godevan, preocupado, atento, e os gestores terão que estar muito atentos. Nós estamos à beira de uma troca de gestões. Gestão no executivo e, consequentemente, que poderá haver trocas dentro da Secretaria Municipal de Educação. Então, eu peço aos gestores muito cuidado. Primeiro, manter aquilo que vem dando certo, né? Essa frase muito comum na educação, mas ela tem que dar continuidade. A educação é uma caminhada. Quando nós pegamos a educação do campo, a gente já tinha história da educação do campo muito boa em São Gabriel. Nós tínhamos pesquisas em nível de mestrado, doutorado, nós já tínhamos uma história muito boa da educação. A gente continuou com esse trilhar, essa caminhada, para dar ainda mais visibilidade e condição para que escolas aconteçam. Agora, a gente precisa continuar. E a pós-pandemia, ela vai nos trazer alguns reflexos direto nas escolas e, consequente, nas escolas do campo. Digo para vocês, a gente não tem receitas, tanto que hoje nós não temos condições sanitárias em muitas escolas, em São Gabriel em particular, para receber esse público. Mas a gente vai ter que se reinventar. Reinventar mais uma vez. Isso nunca foi diferente na educação, a gente sempre se reinventou. No final das contas, a gente sabe fazer educação. Então, eu acredito que os professores, mais uma vez, vão se superar, né? Nós, professores, vamos superar e vamos fazer uma educação de qualidade futuramente. Mas a pandemia não acabou ainda, então precisamos estar atentos primeiro à pandemia e depois a gente segue na educação. Então, tá, Eduardo, Cris, Andressa, estamos terminando, estamos finalizando, então, essa grande tarde de muita troca, né, de muito aprendizado, porque ouvir as experiências é muito importante, a gente aprende muito, né, com a prática do outro. Então, agradecer muito a presença de vocês, meninas, Eduardo, agradecer ao Thiago, então, que está nos bastidores, como eu já falei no início, e agradecer aos ouvintes, né, porque sem eles, a gente não teria como fazer essa live. Então, agradecer a todos aí, Thiago, a todos que disponibilizaram, então, um tempinho da sua tarde para dividir, então, esses tantos aprendizados, né, essas tantas experiências que foram citadas aqui hoje. E aproveito também, antes de finalizar, para agradecer muito, muito os organizadores, então, desse belo e amoroso evento, pensado, então, com muito carinho pelas seguintes pessoas, que é o professor Robaina, que sempre pensa muito no outro e sempre valoriza, né, o trabalho de cada um, e ele sempre diz, nós estamos fazendo. A Aline, que também foi uma das guerreiras aí, né, do trabalho, que está à frente desse trabalho. A Grace, a Daniela e o Thiago. Nosso muito obrigada, então, a todos esses que estão envolvidos. Claro, todo mundo está, né? Cada palestrante acaba se envolvendo, cada mediador é importante, todos somos importantes, mas quem pensou, né, tem que ser citado nesse momento. Então, amanhã nós temos mais encontro, né? Amanhã segue o segundo dia, já pela manhã, e também segue pela tarde e um pouquinho da noite. Então, estão todos convidados para amanhã estarem conosco novamente. Muito obrigada a todos e um grande abraço.